vamos agora para a nossa aula de História, quinta-feira, dia 30 de julho. Vamos lá para a História, apostila, página 30, tá bom? Vamos lá então? Nós vamos falar hoje como eram a vida nas embarcações, nas grandes viagens marítimas, nas grandes navegações. Como será que era a vida nessas embarcações? Vamos ver? Vamos lá então? Para cruzar os mares, os navegantes dos séculos XV e XVI enfrentavam muitos perigos, como tempestades e ventos, porque eles viajavam por muito tempo, né? Além disso, o risco de contrair doenças e enfrentar epidemias era altíssimo, pois havia pouco cuidado com a higiene e com o armazenamento de alimentos nas embarcações. Então, o que acontecia? Existiam as tempestades, existiam ventos e eles ficavam doentes porque existia pouca higiene dentro dessas embarcações, tá? E o armazenamento de alimentos não era um armazenamento correto, então eles ficavam doentes, né? A alimentação nos navios era bem simples. Havia geralmente água, vinho, biscoito, um tipo de pão que durava bastante tempo, carne e peixes, que eram salgados para que não estragassem. Então eles colocavam essa carne e esses peixes no meio do sal para eles não estragarem. Não tinha geladeira, né? Além de frutos secos como figos, ameixas, castanhas e nozes. Leia agora o relato de João de Empoli, um navegador português que viajou às Índias em 1503. Vamos ver o que ele falou, que ele escreveu. E a gente principiava a adoecer por maneira que em 35 dias deitamos ao mar 76 pessoas. Olha como era bastante gente. Não nos ficando mais do que 9. Então eles eram em 76 e muitas vezes morriam e ficavam 9. E na outra sucedeu o mesmo, tendo morrido 130 pessoas e ficando o resto sem esperança nenhuma de salvação. Então essas embarcações eram muito complicadas. Então as pessoas morriam porque adoeciam e não tinha médico, não tinha nada e acabavam morrendo. Aqui vocês têm, né, a figura, ó, provavelmente de uma ventania, de uma tempestade em alto mar, tá? Então vamos lá. Desafio. O que o relato de João de Empoli nos diz sobre as condições de vida dos navegantes do século XVI? Ele quer dizer o quê? Que muitas pessoas morriam nessas viagens marítimas, porque eles não tinham o quê? Condições de higiene, eles adoeciam, haviam as tempestades, os ventos, e muitos deles não resistiam, tá bom? Página 31. Como era a organização do trabalho? Havia muito trabalho em alto mar. As viagens marítimas nos séculos XV e XVI eram, como vimos, bem longas, demoradas e cheias de perigos. Em cada navio, a autoridade geral ficava a cargo de um capitão. Então, o capitão é quem era a autoridade do navio. O responsável pelos registros de viagens e por conduzir o navio era chamado de técnico superior. O piloto cuidava da direção do navio, sempre com auxílio de instrumentos como a bússola e o astrolábio. Os marinheiros eram os auxiliares nas embarcações e desempenhavam várias funções ao longo das viagens. Nas embarcações também viajavam cartógrafos, responsáveis pelos mapas, e padres, que rezavam missas e realizavam a confissão da tripulação. Tá? Aqui, essa confissão é de acordo com a Igreja Católica, as pessoas que cometem pecados, elas têm que confessar aquele pecado para o padre, para
o sacerdote, tá? Aí eles recebem uma penitência, eles têm que fazer muita oração pelas falhas cometidas, isso que é confissão, tá bom? Aqui, ó, na imagem, uma ilustração de uma embarcação antiga em um azulejo português. Então, aqui eram como eram as embarcações daquele século, tá bom? Daqueles séculos, né? Ciências, conectando com ciências. Entre as doenças que acometiam os navegantes dos séculos XV e XVI, estava o escorbuto, era uma doença. Essa doença é causada pela falta de ingestão de alimentos ricos em vitamina C, como frutas e verduras. Então, como eles comiam poucas frutas e verduras, eles ficavam no organismo sem a vitamina C. Então, essa doença, o escorbuto, ela era causada principalmente pela falta dessa vitamina no organismo. Existem registros dessa doença desde o Antigo Egito, mas nos dias atuais ela é rara. Essa doença está associada à desnutrição, a falta de alimentação adequada, a uma alimentação pobre em vitamina C. Seus sintomas são sangramento e inflamação das gengivas, possibilidade de perda dos dentes, inflamação e dor nas articulações. Então, o escorbuto era comum as pessoas terem durante essas viagens por conta da falta da vitamina C na alimentação. Tudo bem? Agora nós vamos falar aqui, ó. Os espanhóis também navegaram. Lembra que nós comentamos? Portugueses e espanhóis. A Espanha, né, que é um país próximo a Portugal, assim como Portugal, pretendia chegar às Índias por um novo caminho marítimo. Então Portugal descobriu um caminho, estava descobrindo novos caminhos, e a Espanha resolveu ir por um outro caminho para chegar até as Índias. Um caminho marítimo, para participar também do comércio de artigos de luxo e especiarias. Claro, também queria participar, queria comprar para vender mais caro e obter lucro. Desse modo, navegadores a serviço dos espanhóis também se lançaram pelos oceanos. O mapa a seguir mostra as principais rotas das navegações espanholas. Observe-o. Então, aqui vocês têm as rotas, tá? Se vocês observarem, ó, as rotas, né? As setinhas com as rotas em roxinho e em verde, que eram como eles faziam a rota marítima saindo da Espanha, tá? Olha aqui, ó, saindo da Espanha a caminho das Índias. Então, é só vocês observarem aqui no mapa, tá bom? Então, vamos lá? Em outubro de 1492, a expedição marítima comandada por Cristóvão Colombo, que era um espanhol, chegou à América. Essa expedição foi organizada pelo governo da Espanha e tinha o objetivo de alcançar as Índias. Mas, em vez disso, Colombo e sua tripulação acabaram chegando ao continente americano, até então desconhecido dos europeus. O Cristóvão Colombo ele saiu lá da Espanha e o objetivo dele também era ir para as Índias. Mas, no meio do caminho, eles encontraram um continente, que é até então, que era o continente americano, que os europeus ainda não conheciam. Entre 1492 e 1504, Cristóvão Colombo realizou 4 viagens ao continente americano, acreditando ter chegado à Ásia. Então ele chegou no continente americano acreditando que ele estava na Ásia, tá? A teoria de que aquelas terras não eram asiáticas surgiu com outra pessoa, com Américo Vespúcio, e o novo continente foi batizado de América em sua homenagem. Então esse outro navegador, o Américo Vespúcio, que percebeu que não era Índia, era um continente americano, né? E aí foi onde realmente eles perceberam que eles não estavam na Índia, tá? Tempos depois, em 1519, teve início a primeira viagem de circunnavegação, viagem de volta ao mundo, comandada por Fernão de Magalhães, navegador português a serviço da Espanha. O Fernão de Magalhães, ele era português, mas ele estava a serviço da Espanha. E ele foi feito o quê? A primeira viagem de volta, marítima de volta ao mundo.
viagem terminou em 1522, já sob o comando de Juan Sebastián Elcano, né? Ele substituiu depois o Fernando Magalhães. A Espanha realizou muitas outras expedições marítimas, além das representadas no mapa. Além disso, outros reinos da Europa também começaram a investir nas viagens ultramarinas, como a Inglaterra, por exemplo, tá? Então, as viagens marítimas foram iniciadas com os portugueses, depois os espanhóis também tiveram interesse em ir para a Índia para comprar as coisas, os objetos de luxo, as especiarias, fizeram outro caminho, tá? Aí depois o Cristóvão Colombo achou que ele tinha chegado na Ásia, mas ele tinha chegado na América. O Fernão Magalhães, depois que o Fernão Magalhães, que foi o navegador português, mas a serviço da Espanha, que iniciou uma viagem, né, de volta ao mundo marítima, foi substituída por outra pessoa depois, tá? E a Espanha realizou muitas expedições marítimas, tá? E depois, mais para frente, a Inglaterra também iniciou as viagens marítimas também, né? Em busca de riquezas, de especiarias, de objetos de luxo, sempre com o mesmo objetivo. Tá bom, pessoal? Então, a aula de história hoje foram só as explicações, observem o mapa direitinho, tá bom? História, só leitura. Leiam novamente, se ficarem em dúvida em alguma questão, só perguntar para a professora, tá bom? Hoje vocês têm aula de inglês, né? E a professora vai encaminhar também um vídeo complementar do Aguinaldo de português sobre sinais de pontuação, tá? É muito interessante vocês assistirem esse vídeo, vai ajudar-nos bastante, tá bom? Então, ciências hoje, história, inglês e o vídeo complementar do Aguinaldo. Tá bom, pessoal? Um bom dia para vocês. Façam as atividades, mandem a foto para a professora. Um abraço forte, saudades e até amanhã.